Olá, turma. Meu nome é Josmara Dias, sou turismóloga formada pelo curso Bacharelado em Turismo pela Faculdade FAP e também tenho curso de especialização em Turismo e Negócio. Hoje estou aqui para a gente conversar, sobre essa disciplina de infraestrutura de apoio ao turismo. E eu preciso do auxílio de vocês. A gente precisa quero ter essa troca, esse contato com vocês. Então, eu estou sempre à disposição, que precisar de tirar alguma dúvida, ou até mesmo complementar. Por isso que é importante a questão, da participação de vocês nos fóruns, tá bom? E vamos lá? Então, aqui um roteiro da nossa aula, Vamos ver um pouco do turismo como fator de desenvolvimento econômico, oferta e demanda turística e infraestrutura de apoio ao turismo. Então, o turismo, ele é uma atividade muito importante para o desenvolvimento socioeconômico. Ele é capaz de desenvolver a localidade e seu entorno, com poder multiplicador expressivo. Assim, é necessário planejar e implementar regras e normas para que a atividade aconteça de forma coerente e que atinja objetivos estabelecidos, Então, assim, a cidade, a população, ela precisa estar inserida dentro da atividade, ela precisa estar inserida na atividade turística, Então, o planejamento é uma forma da gente auxiliar, complementar isso, O desenvolvimento regional acontece quando o desenvolvimento vem acompanhando com o consentimento, a participação, a autorização da população local, E é necessário que isso aconteça um planejamento e que as pessoas estejam realmente envolvidas, Então a população realmente precisa estar envolvida e concordando com toda essa execução dessa atividade turística, Para que isso aconteça de uma forma positiva, tanto para a sociedade, para os nativos, As pessoas que residem na região, quanto para os turistas, os visitantes, O principal objetivo do desenvolvimento regional, o principal objetivo dele é potencializar o turismo, melhorar a qualidade de vida da população e, consequentemente, promover um crescimento econômico. A infraestrutura de apoio, a infraestrutura possui fundamental importância para o turismo, Porque o que seria essa infraestrutura? Seria um sistema, um saneamento básico, segurança. Então, tudo isso são coisas importantes tanto para a população quanto para os visitantes, Então, essa relação positiva entre infraestrutura e desenvolvimento é um dos raros consensos na análise econômica. Apesar dessa dificuldade para mensurar, para a gente calcular essa relação em termos quantitativos, é ponto positivo que o desenvolvimento dos grandes economias nacionais esteja associado a um grande investimento de infraestrutura, ou seja, quanto maior o desenvolvimento, quanto maior a atividade, mais infraestrutura a gente precisa, Os principais objetivos do desenvolvimento regional são justamente o que eu acabei de falar, sobre potencializar o turismo, melhorar a qualidade de vida da população e promover um crescimento econômico, Então, se eu estou conseguindo melhorar uma infraestrutura da cidade, melhorar a questão de transporte, a questão de segurança, eu estou melhorando tanto para o turismo, para o turista, para o visitante, quanto a população, Tanto a população, os residentes, os nativos. A infraestrutura possui fundamental importância para o turismo, pois refere-se principalmente a equipamentos básicos, não só para o desenvolvimento da atividade, mas também para a qualidade de vida dos habitantes, Como a gente já falou um pouquinho ainda agora, que quanto melhor essa infraestrutura
vai trazer o desenvolvimento para a cidade, vai trazer qualidade de vida, vai trazer também conforto, qualidade na prestação de serviço para os visitantes, né? Então, quanto melhor, mais desenvolvido a região, melhor vai ser para a população, melhor vai ser para o turista, né? Oferta turística. O que é uma oferta turística? É o conjunto de recursos naturais, artificiais de uma cidade, região ou país. Engloba tudo que está presente no local do destino e que pode ser oferecido ao turista para satisfazer suas necessidades, né? Ou seja, é a somatória de tudo que você tem, tudo que a gente oferta para os nossos clientes, né? Quem são os clientes? Os turistas, os visitantes, né? A oferta turística pode ser definida como uma quantidade de bens e serviços turísticos que os produtos estão dispostos a vender, né, a um determinado preço e em determinado período de tempo, né? Então, supondo que uma cidade onde, por exemplo, a gente aqui no Nordeste, aqui na nossa região, a gente é muito acostumado com o calor, né, com altas temperaturas, porém existem cidades que em determinado período do ano ele tem uma queda na temperatura, né, onde para a gente que é nordestino, a gente se sente mais num local assim diferente, né, onde estamos acostumados a temperaturas de 35, 36 graus, né. Em algumas regiões, nesse período, por exemplo, Pedro II, né, um município do estado do Piauí, onde no período de, por exemplo, do meio de junho, julho, ele tem uma queda na temperatura. Então, assim, eles aproveitam aquele tempo para oferecer, né, a ofertar aos turistas essa qualidade, né, esse produto deles, essa oferta para eles, né? Que é o que? Uma temperatura agradável, né? Onde às vezes se chama até mesmo de Suíça piauiense, né? Porque é um momento que a gente está que a gente pode aproveitar o friozinho, a gente está numa região que geralmente é acostumada a estar com calor, e aí eles vendem esse produto para quê? Para que os turistas venham aproveitar um pouco dessa temperatura mais baixa, né? Ter algo diferente. Mas isso eles só podem ofertar naquele período de tempo, né? Onde a temperatura está mais amena, certo? Características da oferta turística. Ela é a impossibilidade de estocagem, né? Como eu acabei de falar sobre o caso de Pedro II, né? Que é impossível eles oferecerem esse friozinho no período de setembro, de outubro, que a gente já conhece como BR-Obrol, que é um período mais quente, né? Onde ele tem uma temperatura um pouco mais elevada, né? Então, essa é a maioria desses locais, assim, a gente não tem como ofertar, ou a gente não tem como estocar para a gente poder ofertar em outro momento, né? Então, o turismo, ele é muito isso, a oferta turística é muito isso. É aquele tempo, aquela hora, naquele momento, né? Os serviços turísticos, eles não podem ser estocados, ou seja, não pode ser guardado para posteriormente, né? Por exemplo, outro exemplo, um assento no avião, num ônibus, né? Ele sai de uma região do Nordeste e vai para a região Sul. Naquele dia, ele não tem como guardar aquele assento para um outro determinado momento, né? Um hotel, por exemplo, ele não tem como guardar aquela hospedagem em um outro determinado tempo, né? Acontece muito assim no período, por exemplo, esses períodos que às vezes acontece uma maior procura, né? Por exemplo, um hotel que tem um atrativo vamos supor,
né, aproveitando as altas temperaturas. Se num determinado dia começar a chover, o hotel está oferecendo piscinas, né, para aproveitarem o sol, aproveitarem né, a temperatura agradável para essa situação, né, e aí se começar a chover, por exemplo, ele não tem como guardar aquele dia para em outro momento, né, poderem usufruir. Então, é muito disso. A gente não tem como estocar nossa oferta, né? Competitividade. O que é isso? Por não ser considerada necessidade básica e primária do homem, a oferta turística está fortemente sujeita à concorrência de outros bens e serviços, né? Por exemplo, realizar um cruzeiro marítimo ou comprar um carro, né? Fazer aquela viagem dos sonhos por um outro país, ou comprar um bem material, né? Então, a oferta turística tem muito dessa, a gente tem essa competitividade, né? Intangibilidade, ela o consumidor a oferta turística ela é intangível. Como assim? O consumidor compra um produto que não pode ser tocado, né? A gente não tem como tocar né, a oferta turística. A gente não tem... a maioria dos serviços turísticos não pode ser guardado, né, como a gente colocou antes, estocado. Por exemplo, viajar pelos Estados Unidos ou conhecer a cultura americana, né? São coisas que a gente não toca, não coloca na bolsa, né? Impossibilidade, imobilidade, né, no caso. Imobilidade é impossível transportar a oferta turística de um lugar para o outro, diferente de outros bens e serviços, né, que podem ser levados até o consumidor. Mas, no caso, por exemplo, quem quer conhecer a Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, precisa ir até lá, né? Não é só... não tem como levar a Serra da Capivara para outros lugares, né? Pouca flexibilidade, né? A oferta turística ela é pouco flexível, pois é muito difícil de transformar a atividade turística em outras formas de exploração econômica. Por exemplo, o avião tem por finalidade somente o serviço de transporte aéreo. Não se pode ofertar outra atividade como hospedagem, alimentação, né, nesse transporte. Né? Claro que dentro de um avião, do ônibus, a gente tem assim, um momento pode ser servido um jantar, um lanche, mas enfim... Só que nunca que assim você vai, só vou ali no avião, né, comer ali meu lanche, né? Não é bem assim. Então, o transporte aéreo é para transportar, não tenho como estar modificando, tendo outra atividade dentro daquele avião para outra oferta, né? Classificação da oferta turística, né? A gente é classificado em 3 categorias: atrativos turísticos, equipamentos e serviços turísticos e infraestruturas de apoio ao turismo. Atrativos turísticos, eles a gente pode ser definido como um lugar, objeto ou acontecimento de interesse turístico que motiva o desenvolvimento de grupos, né, de pessoas com o objetivo de conhecer. Dentre os principais atrativos turísticos, podemos destacar os de recursos naturais, que o Brasil é rico nisso, né? Em recursos naturais. Por exemplo, a gente temos o litoral brasileiro, né? Temos as serras brasileiras, enfim. Então, esse é o nosso recurso natural. E também tem as realizações técnicos e científicos, exploração de minério, exploração industrial, obras técnicas, barragens, centros científicos, tecnológicos, zoológicos, jardins botânicos, ou seja, já são coisas de acontecimento mais que tem uma interferência do ser humano, né?
Acontecimentos programados, como os congressos, convenções, né? Feiras, exposições, né? Então, esses acontecimentos programados, onde ele tem um início, uma data de início, né, de acontecimento e do término. E recursos históricos culturais, né, monumentos, instituições culturais de estudo, pesquisa, lazer, bibliotecas, né, artesanato, folclore, essas danças, né, quadrilhas. Então, essa faz parte dos recursos históricos culturais. Equipamentos e serviços turísticos, né? Outra classificação, também denominados de superestrutura. Corresponde ao conjunto de edificações, instalações e serviços indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística, principalmente os meios de hospedagem, alimentação, entretenimento, né, agenciamento e formações de outros serviços que objetivam a atender e suprir as necessidades dos turistas. Alguns equipamentos de serviço turístico, né, meios de hospedagem, estabelecimentos hoteleiros, né, os hotéis, pousadas, pensões, albergues, serviço de alimentação, restaurantes, bares, lanchonetes, né, e o de entretenimento, áreas de recreação, instalações esportivas, parques, praças, né, clubes, e estabelecimentos noturnos também, boates, casas de equipamento, casas de espetáculo, cinema, teatro, enfim. Infraestrutura de apoio ao turismo, né, ao turista. É necessário para a viabilização da atividade turística em uma determinada cidade, região ou país. É composto de todas as construções subterrâneas e de superfície, como os conjuntos de edificações, instalações de estrutura física e de base, que proporcionam o desenvolvimento, né, da atividade, como, por exemplo, as telecomunicações, transportes, serviços urbanos como gás, luz, saneamento, né? Sobre saneamento, tenho até, vocês olhem depois que eu coloquei para vocês uma diquinha assim para vocês assistirem um filme muito interessante, com um elenco maravilhoso, né? O nome do filme é esse mesmo, Saneamento. É um filme brasileiro que ele retrata justamente a importância do saneamento para um desenvolvimento que a gente geralmente não liga, né? Assim, não interliga o saneamento básico com o turismo, mas isso é muito importante. Então, depois dê uma olhada lá na diquinha que eu tô deixando para vocês. Assistam esse filme, é super interessante, certo? Demanda turística. A demanda turística é o conjunto de turistas que de forma individual ou coletiva estão motivados a consumir uma série de produtos ou serviços turísticos com o objetivo de cobrir suas necessidades, né? Descanso, recreação, entretenimento, cultura e o período determinado, né? A demanda turística ela é o número de pessoas que viajam, né? É a demanda real, e a que desejam viajar, que é a demanda potencial para os locais diferentes, né? De seu trabalho, de sua rotina, de sua residência habitual, para desfrutar os produtos e serviços turísticos e vivenciar uma experiência turística, né? A demanda a demanda real é o número de pessoas, o número de pessoas que efetivamente viajam, né, para o destino ou localidade. Enquanto a demanda potencial é composta de todos que têm perfil para consumir o produto turístico do destino. Porém, quem não viaja por motivos diversos, né? Falta de tempo, quem não faz isso, né?
pelo financeiro, que às vezes acontece bastante, né? Enfim. Então, a gente precisa disso. Fatores que influenciam a demanda turística. A disponibilidade de tempo do turista, se ele vai a lazer, se ele tem aquela disponibilidade, por exemplo, no Carnaval em Salvador, ele tem esse tempo disponível, né? Então, não adianta eu tentar vender um Carnaval de Salvador para um grupo que naquele período ele não tem disponibilidade de tempo, né? Ele não tem a disponibilidade de presença, porque como a gente viu lá na oferta, né, a gente não tem como estocar, a gente não tem como, não tem a flexibilidade de colocar, não, então você vai aproveitar no seu tempo de folga, né? Então não existe isso. Então a disponibilidade de tempo dos turistas, ele deve ser considerada. Qual é o tempo livre que eles têm para realizar a ação, realizar a visita de alguma feira, né, de alguma se é só um final de semana. Deve-se entender a disponibilidade dos visitantes para compor os produtos turísticos adequados. Possibilidades de viagem deste cliente, certo? Os turistas são os nossos clientes. Assim, pode se tornar inviável montar pacotes de 5 dias para visitantes que só possuem disponibilidade de finais de semana para realizar os seus passeios, né? Então, a gente precisa entender nossos clientes, né? Precisamos conhecer o que vamos ofertar para a gente saber para quem a gente vai oferecer, né? Disponibilidade econômica. Muitas vezes deve existir aumento de disponibilidade de renda, né? O valor econômico, a disponibilidade econômica, né? Para quem possa ser realizado gastos com a viagem. Oferecer pacotes de viagem para o final do ano quando existe aumento da disponibilidade financeira por causa do 13º, né? Salário, que pode ser aí uma opção muito boa para quem gosta de viajar, né? E fatores demográficos. A idade, o gênero, o estado civil e a composição familiar são fatores que devem ser considerados para compor o produto turístico de forma a gerar maior atração, né? Então, como eu falei, a gente precisa saber o que é que eu vou vender, para quem eu vou ofertar, né? Então, se o meu produto, ele é um produto de lazer, ele é um produto que tem, ele atrai mais pessoas para o lazer, então aquele período de tempo, de um feriado, de umas férias, para o meu cliente vai fazer mais diferença, né? A oferta de um cruzeiro marítimo para um solteiro, se a gente não vai oferecer esse tipo de atrativo para por exemplo, um cruzeiro que ele é voltado mais para a família, né? Para crianças, né? Então, geralmente o solteiro quer um momento mais de descontração, enfim. Também, assim, a questão fatores sociais, né? O ato de viajar está ligado ao conceito de ascensão em termos de status, de aceitação nos grupos sociais. Assim, a viagem em si, né, ou a visitação de algum destino específico, pode contribuir para a melhoria do relacionamento com o grupo de convívio. Infraestrutura turística. Mas o que é infraestrutura turística? É o desenvolvimento de uma infraestrutura voltada para atender a demanda criada pelo turismo de uma região, o que gera necessidades específicas para que a cidade ou região possa receber fluxos turísticos, né? 2 exemplos de infraestruturas básicas da prática são os casos da construção de uma ponte que dê acesso a um parque ou ponto turístico, ou mesmo o caso de uma estrada de acesso a uma região, né? Aqui
trazendo como para o nosso estado, né, para o Piauí, a gente tem uma região linda, né, com desenvolvimento muito interessante na região sul, por exemplo, onde temos a Serra da Capivara, um lindo atrativo turístico, assim, de uma grandeza inexplicável. Então, se a gente não tem uma estrada, se a gente não tem como se deslocar para lá, seria teríamos um atrativo de difícil acesso, de difícil venda, né? E de difícil aproveitamento real, né? A infraestrutura turística, ela é necessária para a prática do turismo, começar com boas estradas, várias opções de transportes, hotéis, pousadas, né, variados negócios do segmento hoteleiro, né, além de pousadas, né, a gente tem albergues que são de categoria que necessita um menor poder aquisitivo, ou resorts, né, que são de pessoas com maior poder aquisitivo, que geralmente utilizam, né. Todos os elementos que constituem a infraestrutura necessária para a prática do turismo, vale dizer que ela é complexa, pois depende tanto da iniciativa pública quanto da privada para que isso haja sucesso no turismo local. Para que o turismo organizado dos destinos necessita de infraestrutura turística que propiciem conforto, maximizem o desfrute do visitante, né? Ou seja, o turismo tem essa necessidade, né, da iniciativa privada e da iniciativa pública estarem bem entrelaçados, né? Porque o saneamento básico, por exemplo, da iniciativa pública, é o dever da iniciativa pública, né? Um bom serviço de um hotel, um bom serviço de um restaurante, já é preciso da iniciativa privada, né? Tipos de infraestrutura, eu passei muito rápido aqui esse slide, né? Então, tipo de infraestrutura. De acordo com o Ministério do Turismo, existem 3 tipos de infraestruturas. A gente tem a infraestrutura básica, que é o conjunto de obras, de instalações, da estrutura física de base, que criam condições para o desenvolvimento de uma unidade turística, como, por exemplo, a gente tem o sistema de transporte, de comunicação, né? Os serviços urbanos de abastecimento de água, luz, esgoto, né? Limpeza pública. A infraestrutura de apoio turístico é o conjunto de instalações de estruturas físicas e de serviços urbanos básicos, que dão suporte ao desenvolvimento da atividade turística em determinada área. São exemplos de infraestrutura turística, sistema de transporte, de comunicações, né? Hotéis, locadoras de carro, né? Posto de informações, bares, restaurantes, entretenimento, entre outras. E a infraestrutura urbana é o sistema formado pelas redes de instalações para atender à função urbana de circulação, né? Sistema viário, né? Comunicação, né? O que é o sistema de comunicação, ou seja, uma boa internet, né, no local, uma boa área do telefone, né? Suprimento de energia, né? O sistema de energia. Não adianta se a gente, o local tem, por exemplo, atrativo turístico, tem por exemplo, um bondinho que consome energia, né, para o funcionamento. Então, precisa-se ter esse sistema bem integrado, né? O saneamento básico, enfim. Dentre as principais categorias de infraestrutura de apoio do turismo, destacamos o sistema de transporte, né? Que é o terrestre,
tanto terrestre como hidroviário, como marítimo, né? O sistema de comunicação, né? As agências de postagens, os correios, né? Por exemplo, internet, telefone, sistema de segurança, né? As delegacias, as polícias, postos de polícia rodoviária, enfim. Informações básicas do turismo, posto de informações, oficina de turismo, enfim. E equipamento médico hospitalar, que são os pronto-socorro, os hospitais, né? A gente sempre espera não precisar, né? Mas caso como eu coloquei aqui, né? Caso o sistema caso a gente precise, né, de um sistema básico, de um sistema de saúde, então tudo isso é importante para o acolhimento do turismo, para o desenvolvimento do turismo. O Ministério do Turismo, achei essa mensagenzinha muito interessante. O Ministério do Turismo afirma que para considerar o local, né, desenvolvido, o destino, né, turístico, precisa de uma infraestrutura adequada à população local que atenda às suas necessidades, assim como as necessidades dos turistas que ficarão no destino para a atividade turística de negócio ou, enfim, independente de qual seja a sua motivação, né? Então, quanto melhor for a infraestrutura da localidade for desenvolvida, melhor será a competitividade daquela região, certo? Então, é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Também estou deixando aí para vocês um materialzinho para vocês assistirem, complementarem as informações de vocês. E boa sorte, obrigada pela atenção. Aqui eu tenho nosso referencial teórico, de onde a gente tira a maioria das nossas informações. E muito obrigada pela atenção de vocês e até mais. Tchau, tchau!